polêmica está rolando, né? Para você que não viu, uma enxurrada de pessoas começaram a postar artes, né, feitas com inteligência artificial, usando principalmente o traço e as características do estúdio Ghibli, né? Ali o estúdio do Hayao Miyazaki, que ele fez obras muito interessantes, como A Viagem de Chihiro, muito conhecido, O Menino e a Garça, que ganhou o Oscar, também Castelo Animado, entre outras obras, né, que são realmente incríveis. Só que como isso aconteceu, né? Por que isso se popularizou? Aconteceu porque o ChatGPT, ele antes usava uma outra ferramenta de criação de imagens e foi anunciado semana passada que o ChatGPT estaria atualizando essa ferramenta. Atualizando de forma completamente bizarra, porque ela se aprimorou completamente, né? Então é algo proprietário do ChatGPT, a criação de imagens, e não só ela estaria corrigindo vários erros que poderiam acontecer em imagens criadas por inteligência artificial, como até mesmo, sei lá, mãos e esse tipo de coisa, que às vezes acontece um erro, mas está muito melhor, quanto ela pode inserir textos e fazer imagens completas agora. Então consegue fazer layout, se você descrever, ela pode, por exemplo, criar uma thumb para você, além de você pode upar uma imagem, e com essa imagem que você upar, você consegue ali transformar essa imagem com um estilo específico, né? Isso aconteceu semana passada, repercutiu muito. A gente vai ler uma matéria aqui com vocês, mas, obviamente, o ChatGPT ele já criou ali um mecanismo para tentar impedir, que não está funcionando completamente, que as pessoas fizessem isso. Então, por exemplo, no primeiro dia eu testei e estava tudo funcionando. Aí no segundo e terceiro dia foi parando de funcionar para mim, só que tem umas brechas no sistema, né? Por exemplo, se você pedir para fazer o rolê no estilo do Estúdio Ghibli, ele não fez. Só que se eu falasse assim, então faça no estilo do Castelo Animado, aí ele tava fazendo. Oxi! Então conseguindo fazer artes que obviamente eles não têm autorização. E vamos falar um pouco sobre isso, vamos ler a matéria, vamos dar opinião, mas eu quero saber de você já, o que você acha sobre essa repercussão? Você acha que é justo as pessoas estarem falando sobre isso, assim, não pode usar, eu quero saber a opinião de vocês aí, mas vamos ver a matéria do Olhar Digital. Estúdio Ghibli, entenda a polêmica que literalmente derreteu o ChatGPT. Como assim? Tanta gente gerou imagens no ChatGPT nesta semana que GPUs da OpenAI começaram a derreter e a trend do Estúdio Ghibli despertou polêmicas. Isso mesmo. Imagens geradas pelo ChatGPT no estilo das animações do Estúdio Ghibli, cofundado por Hayao Miyazaki, tomaram conta das redes sociais nesta semana. Isso. Tanta gente gerou imagens que nossas GPUs estão derretendo, postou o CEO da OpenAI, Sam Altman, no X, e a trend despertou polêmicas. São camadas e camadas de polêmicas. Pipocaram discussões sobre como o uso da IA para imitar o estilo Ghibli viola direitos autorais e desvaloriza o trabalho humano, por exemplo. Até aí, tudo certo. Tudo certo não, porque isso aqui certo já é uma polêmica do caramba. Assim, a dúvida seria a seguinte, né? Teoricamente, para você fazer o treinamento de uma IA, você tem que fazer uma análise de banco de dados. Então, assim, a IA ela não tira nada da cabeça. Ela tem que ser treinada baseada em algo, né? E muitas vezes, e a gente sabe que no início das IAs isso aconteceu em demasia, né? Tem até uma polêmica recente que o Facebook usou livros pirateados, né? Teras e teras de livros e artigos e tudo mais pirateados para fazer treinamento da IA dele. Isso daí tá na internet, tá? Não sou eu que tô falando. Só você procurar. Polêmica, Facebook pirateia IA para treinar... para treinar IA, quer dizer. Mas, uma pergunta que é lançada, né? Como o ChatGPT consegue reproduzir com tão grau de precisão tantos estilos diferentes, se teoricamente ela não tinha autorização para ter no banco de imagens dela esses estilos? Então, isso é uma pergunta que se faz, porque beleza, ela estava lá no Stock Footage, lá, ela fez parceria com algumas empresas, mas com certeza Hayao Miyazaki e entre outras empresas japonesas, sei lá, coreanas e vários artistas, eles não autorizaram suas artes estar disponibilizadas daquela forma. Então, como ele consegue reproduzir tão bem esse tipo de conteúdo? Mas isso daí gerou uma polêmica boa nas redes sociais e as pessoas estão discutindo muito, muito mesmo.
Esse tipo de coisa. Quando a página da Casa Branca no X entrou na brincadeira, a trend foi politizada. Mas a trend sempre foi política, aponta a repórter Adi Robertson em artigo publicado no The Verge. Aqui tá entrando uma questão bem política, né? Aqui já foi uma questão mais política. Filtro Ghibli e a indiferença da era Trump, aqui eles estão entrando numa parte bem política mesmo no rolê. Eles foram pro lado bem político. Mas eu acho que a polêmica não é nem essa, eu acho que a principal polêmica é o bagulho dos artistas contra a IA e também o Hayao Miyazaki, ele se pronunciou sobre. E aí, eu vou ver se eu acho aqui o pronunciamento do Hayao Miyazaki. As duras críticas de cineasta ao uso de IA no estilo do Estúdio Ghibli, né? Tá bom. Aí aqui vai falar da popularização, mais ou menos o que a gente viu, dando contexto de quem é a pessoa. Não, só pela ele falou ali, ó. Ah, tá. Fez com que fosse resgatado um vídeo antigo. É um vídeo antigo. É um vídeo antigo. Que o diretor da produtora japonesa, Hayao Miyazaki, faz duras críticas ao uso da ferramenta para este fim. Mas resgataram isso devido a essa trend do Estúdio Ghibli. Exatamente. Estou completamente enjoado. Enojado, na verdade. Se você realmente quer fazer coisas assustadoras, pode ir em frente e fazer. Eu nunca desejaria incorporar essa tecnologia ao meu trabalho. Sinto fortemente que isso é um insulto à própria vida. Disparou o cineasta durante uma reunião em 2016. Nossa, bem lá no início. Bem antes, hein? Bem antes. E olha que não estava nem tão avançado quanto agora. Hoje em dia ele surta. A produtora foi criada na década de 1980 e tem seu portfólio animações premiadas como A Viagem de Chihiro, Menina e a Garça. A criação das imagens que circulam nas redes foi possível com o lançamento recente de uma nova funcionalidade do ChatGPT pela OpenAI. O uso do estilo, no entanto, não teria autorização do estúdio, o que tem gerado algumas críticas no meio. Mano, porque é foda, né? Desde 1980 o cara trabalha com isso. Sim. Fazendo esse estilo. Criando isso. Pra do nada vir um IA que, assim, em segundos, cria um bagulho que ele passou a vida toda trabalhando. Eu acho que assim, aqui eu acho que a discussão é mais complexa e menos preto e branco do que a galera pode defender em um passe de mágica, assim. Porque eu entendo que ferramentas que são criadas, elas podem ser utilizadas de N forma, mas não necessariamente porque você é a favor de uma ferramenta, você precisa necessariamente defender tudo que aquela ferramenta gera ou faz. Sim. Conseguiram me entender o que eu quero dizer? Não seria para mim uma contradição uma pessoa utilizar uma ferramenta, afinal, ela é consumidora, eu sou consumidor, e mesmo assim entender que certas coisas que essa ferramenta pode fazer, é capaz de criar, não deveriam ser feitas daquela forma. As pessoas, elas não se colocam no lugar de um artista. Eu vejo que as pessoas, muito facilmente, elas simplesmente ligam foda-se pros artistas. E como eu já falei antes, eu entendo completamente uma pessoa que ela simplesmente não tem condição nenhuma de fazer contratação de nada, né? Ela não vai contratar um artista para absolutamente nada. E ela vai fazer uma imagem genérica ali na IA que ela vai criar. A gente supostamente, né, numa IA que utilizou um banco de imagens que ela teve autorização para fazer isso, e vida que segue, né? Ela vai lá e vai fazer o uso desse tipo de ferramenta para, por exemplo, ilustrar alguma coisa que ela quer ilustrar, né? E aí eu até entendo o argumento, tipo assim, cara... Eu ia pegar essa imagem da internet e eu tô ilustrando com IA aqui uma imagem fictícia, uma imagem que não existe, um rolê X, né? Aqui o caso é mais profundo, como eu falei, porque tem envolvendo diretamente o direito de uso de imagem, né? O cara, ele trabalhou a vida inteira para desenvolver o traço e o estilo dele, né? E ele basicamente desenvolveu um traço e uma característica que é uma assinatura dele, é uma assinatura de todos os filmes dele. E aí você pode falar assim, mas uma pessoa ela pode treinar durante 5 anos e imitar o traço dele. Não só pode, como ele tem funcionários que desenham para ele, que imitam o traço que ele desenvolveu. Que é o estilo do estúdio dele, né? E vida que segue. Mas isso tem mais a ver com uma assinatura pessoal.
Porque aí eu te pergunto, por que não existem, então, outros 50 estúdios que fazem animações exatamente igual ao Hayao Miyazaki? Porque senão eles iam ser acusados de plágio. Sim. Concordam comigo? Porque não existem 50 outros estúdios aí fazendo isso. Então existe uma diferença entre eu, no meu estudo pessoal, tentando fazer o desenvolvimento de um estilo próprio, porque é isso que um artista normalmente ele quer fazer. Um artista, ele normalmente ele não quer ser um copista. Ele tem a capacidade de copiar um estilo, porque é isso que você desenvolve ao estudo, né? E eu já fiz aula de artes e eu sei como é isso. Então você vai ali desenvolvendo um estilo, né? Com o tempo. Então primeiro você vai começar de fato copiando, mas depois você vai estar desenvolvendo um estilo próprio. Aqui você está literalmente pedindo para uma IA fazer um plágio. E as pessoas, elas vão relativizar isso de N formas possíveis, né? Porque eu acho que na cabeça das pessoas é difícil dar valor ao trabalho de um artista. De fato, tá ligado? E aqui o rolê é o seguinte, se o Hayao Miyazaki tivesse feito um acordo com o ChatGPT, falando o seguinte, eu libero para você as minhas imagens e o meu estilo, em troca você me dá um caminhão de dinheiro, e tudo bem, porque aí eu estou ganhando como artista, e eu vou conseguir, sei lá, fazer mais 20 filmes meus, eu vou conseguir, beleza. É a autorização do maluco, porque é a arte do maluco. Agora a gente não pode falar assim, pô, foda-se. Porque já que um ser humano pode fazer, a IA também pode. A IA também não pode. Esse que é o quesito. A IA não deveria poder fazer o que ela não está autorizada pelas vias legais a fazer. Porque senão torna as empresas capazes de fazer absolutamente tudo que elas quiserem e depois a pessoa fala assim, ah, mas um ser humano poderia fazer isso mesmo? Então, dane-se. Né? Então, eu acho que o que falta aí é regulamentar o bagulho, porque... Exatamente assim, isso. velho, você cria algo, você trabalhou a vida inteira em algo, pra depois aparecer um AI e criar o que você passou a vida se dedicando. Sim. E o bagulho cria em segundos, assim. É muito bizarro. Então, tipo assim, o artista tem total direito dele de falar, não quero que usem minhas artes como nada aí dentro. Porque assim, vai ter muita gente que vai deixar usar. Sim. E aí tudo bem, beleza. Mas tem gente que não vai querer que use. E aí tudo bem também. E é também. direito dela também. Exatamente, a gente tá falando então, assim, eu não demonizo o uso de IA. Não. Eu acho que tem pessoas que não têm condição de fazer um desenho, tá? Beleza, não sei o quê. E ela entra como ferramenta em tudo. Não só em questão de desenho, mas também como... hoje em dia dá pra usar em Blender e um monte de coisa. A ferramenta tá aí. Sim. As pessoas vão continuar usando. Não adianta mais a gente encontra. Sim. Né? Não adianta a gente encontra porque as pessoas vão continuar usando. Isso pra mim eu já aceitei. Mas, assim, tem que ser... regularizado o bagulho. Não pode virar. Regulamentado. Não pode virar festa. Sim. Não pode ser qualquer coisa. Eu vou pegar qualquer coisa na internet e a partir de agora é meu, porque a minha IA tá fazendo. Mano, e não aí... é assim que funciona a vida. Calma e aí, lá. vamos lá. Porque se fosse qualquer coisa na vida real, como você falou, se fosse outra empresa pegando o estilo do Miyazaki e aplicando em outro filme, ia ser um plágio. Sim. Por que a porra de uma IA não é plágio? Sim. Claro que é plágio, gente, pelo amor de Deus. Exatamente. Então vamos lá. E aí tem aqui o Thomas que ele tá fervoroso no chat aqui falando coisas. Eu vou ler o que o Thomas falou. A obra deles está protegida pelo direito autoral. Nesse caso, não usaram o personagem dele, e sim traços e estilos. Estilos não têm direito autoral. Mas como a IA tirou da cabeça dela os traços e os estilos dele, você não consegue ver o óbvio aqui? Você acha, então, que a IA, para ser treinada e para chegar a todas as características exatamente iguais ao estilo do Hayao Miyazaki, ela magicamente não utilizou nenhuma obra do Hayao Miyazaki para isso? Sem autorização dele. Gente, é muita inocência, né? Né, gente? Tipo Vamos, assim, por favor, parar de forçar a barra aí também, porque, assim, é óbvio que não é isso que aconteceu, né? Então, eu acho que, assim, a gente também não pode passar pano para as empresas, porque, né, o óbvio é o seguinte: todo mundo aqui sabe, todos vocês sabem, que grandes empresas, se você começar a piratear os conteúdos dela, de N formas possíveis, elas têm o direito de derrubar aquilo ali que você está fazendo e provavelmente vai te processar. Porque existe um controle legal para isso, existe uma propriedade para isso daí, certo? Então, pô, eu não posso ali começar a vender, né, músicas da Ariana Grande como se fossem minhas. Eu até vou fazer isso, mas uma hora pode chegar um processo da Ariana Grande em cima de mim. Isso. Certo? Certo. Então, beleza. Então eu não posso fazer nada disso.
Então, porque uma grande Big Tech, ela pode fazer o que quiser com qualquer obra de qualquer um. Meta sabia que usava livros piratas para treinar IA, dizem autores, né? Então, a matéria, que teve alguns vazamentos de informação, ela vai dizer que mais ou menos o Facebook baixou 81 teras de livros que ela não tinha autorização para treinar a IA dela. E a gente também já está mais que provado que para o surgimento desse tanto de IA que a gente está vendo, várias delas foram formadas sem autorização de uma galera aí. Sim. Até o próprio ChatGPT, sim, a maior parte das IAs que a gente tem aí, elas não foram treinadas utilizando questões legais e práticas e realmente elas foram éticas. Não, elas foram criadas sem nenhum senso ético algum, tá ligado? Elas simplesmente foram lá, pegaram conteúdo que era de outras pessoas, né? Pessoas ali demoravam anos ali pra gerar aquele tipo de conteúdo e ela pegou e pum, tá ali tacando na cara de vocês. Ela existe, ok. Agora, todas as vezes a gente vai fazer isso, toda vez que a IA vir e ela fazer claramente algo que fere direitos autorais, que fere questões legais, que ela fica nessa questão bem embaçada, né, pra grande parte da população, de algo que, tipo assim, cara, a população pode falar assim, isso daí não pega nada, aquilo ali tá tudo bem, não, aquilo ali tá tudo certo. Até quando a gente vai fazer isso, sabe? Porque a única pessoa que tá realmente lucrando rios com isso, e vai lucrar de verdade rios e toneladas de dinheiro, são os donos do ChatGPT, as Big Techs, né? São elas que estão lucrando pesadamente com isso. Os criadores do que foi obra-prima para gerar todas aquelas informações, eles não vão estar ganhando nada com isso. Então foi isso que eu falei. Se o Hayao Miyazaki tivesse feito um acordo, tivesse passado os rolês, tivesse feito tudo mais e falado, mano, beleza, pode usar as minhas obras e você vai copiar meu traço que eu desenvolvi durante 80 anos, sei lá, 50 anos, e ok, eu vou ganhar dinheiro com isso e tá tudo certo. Beleza, autorização dele. Mas também é direito dele, e as pessoas também estão sendo muito ingênuas de falar que não é direito do criador questionar esse tipo de obra. É direito dele, cara. Tipo assim, é direito dele. Obviamente é direito dele, tá ligado? Fica muito complexo quando a gente fala especificamente de arte, porque a maior parte da população, como eu falei, ela não leva em consideração o artista. Ela não tem normalmente artistas na família, ela não vai trabalhar com arte, ela simplesmente não tem nenhum estudo ligado à arte. Mas eu vou perguntar pra você, pare e pense em todos os autores e artistas que vocês conhecem. Qual é a característica que diferencia um do outro? Se não, o estilo próprio. Tira o estilo do Hayao Miyazaki, o que sobra pra ele? Nada. Boas histórias sendo contadas, direção legal, mas é o estilo que ele desenvolveu. Sim. Da Vinci, o esfumato, a técnica que ele lançou, não é o que diferencia? Van Gogh. Van Gogh, não é a forma que ele retratava o mundo, que ele vinha no expressionismo dele? Picasso, não é a forma que ele retratava também o mundo? A gente vai falar de vários artistas. Um artista, em suma, né, na sua digievolução máxima, ele não é normalmente um copista. Porque até na forma de cópia máxima de um artista, ele tem estilo próprio. Você pode ver pessoas que fazem hiperrealismo, às vezes mais realista do que o próprio realismo. Normalmente ele tem um estilo próprio, ele faz aquilo ali com uma caneta Bic, ele faz ali de alguma forma, cada microtraço que ele faz é o estilo dele que ele está retratando. E você tem que entender que aquele estilo foi desenvolvido ao decorrer de vários anos de prática. E tudo bem, aquele é o estilo do cara. Ele tá tudo certo, ele simplesmente fala, mano, eu não autorizo. E como a Lari falou, vai ter muitos artistas que vão falar assim, eu autorizo. Me dá o dinheiro que eu autorizo. Eu só acho que aqui a gente tá falando assim, pô, então beleza, tá autorizado roubar estilo de todo mundo e a pessoa não ganha nada com isso. É isso que eu sou contra, por isso que eu falo de regulamentação. Cara, tá tudo bem usar o estilo da pessoa, paga a pessoa. Porque quando a gente tá vendo uma empresa ganhando bilhões e o artista que criou o estilo não ganhando nada, isso eu acho extremamente injusto. Isso é loucura. Então, novamente, eu não vou reclamar da pessoa que faz um videozinho pra TikTok e usa IA pra ilustrar. Não, beleza, tá tudo certo. Mas a gente também tem que entender que, pô, são órgãos muito ricos que podem começar a roubar estilo de pessoas e beleza, porque assim, a pessoa vai relativizar. Mas aí a pessoa ia pagar o Hayao Miyazaki pra usar a arte dele, pra fazer uma ilustração política num órgão público?
Não. O Hayao Miyazaki ia autorizar? Uhum. Não. É justamente isso. Não ia. E não ia ter. Porque isso não ia acontecer. Tá ligado? Então, assim, gente, entendo que pra vocês só é mais um filtro do Instagram. Mas o que tem por trás disso, justamente, não é só mais um filtro do Instagram. Uhum. Então, novamente, eu não sou contra o uso da IA, porque não tem como mais ser. Eu acho, sim, que ela roubou e rouba muitos trabalhos. Aconteceu, o mundo não vai voltar atrás em relação a isso. A gente não vai parar de usar o mundo, o universo, ele não vai parar para isso. Mas a gente também não pode relativizar cada questão que é apresentada só porque você faz uso da ferramenta. A gente não pode simplesmente banalizar. Por isso que eu sou realmente a favor de regulamentação, para que as pessoas que criaram tal arte, elas literalmente sejam remuneradas. Sim. Para que, beleza, você vai usar minha arte, mas pelo menos deixa eu ganhar alguma coisa. Não é só o cara lá ficando cada vez mais trilionário. É alguém também ganhando alguma coisa com isso. Sim. Esse daí é o meu ponto, tá ligado? É isso. Acabou? Acabou.